Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Goldere Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre estilos de liderança. É isso mesmo, gente. Você sabia que para você ser um bom líder, você precisa adotar vários estilos de liderança? Não adianta você ter aquela mentalidade assim de que você adota um estilo mais durão, um estilo mais firme, e você não tem flexibilidade, e se os teus liderados quiserem trabalhar com você assim bem, se não quiserem, eles que vão procurar outro lugar. Olha, você precisa rever esses conceitos. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje aqui. Eu quero apresentar esse conteúdo aqui para você, que eu preparei com muito carinho. E olha, já vou pedir aqui para você deixar o seu like, tá? Então, clique nesse botãozinho de like aí, faça essa gentileza. E quero pedir também para você, se esse conteúdo aqui realmente está fazendo sentido para você, ou se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva no meu canal e compartilhe com todos os seus contatos. Então, gente, olha só, para nós darmos sequência nessa aula de hoje, nessa reflexão, então eu preciso dizer para você o seguinte, ó, existem vários estilos de liderança, tá? Você que é líder, você precisa entender isso, você que tem uma equipe, e às vezes você percebe assim que a equipe não está performando, a equipe não está entregando os resultados que você gostaria que a sua equipe realmente entregasse. Saiba que, de repente, você precisa conhecer outras formas de liderar, outras estratégias de liderança, além, é claro, né, do conhecimento e das outras estratégias que eu já apresento, que eu venho apresentando aqui nos meus vídeos. Você precisa conhecer de perfis comportamentais, você precisa ter conhecimento a respeito de motivação, a respeito de engajamento, você precisa desenvolver e criar uma gestão da singularidade, ou seja, tratar cada membro da sua equipe de acordo com os seus potenciais, de acordo com as suas competências. Você precisa realmente ter uma tratativa diferenciada se você realmente deseja ter uma equipe engajada, uma equipe comprometida, uma equipe com um elevado nível de maturidade e comprometimento. E é sobre isso exatamente que nós vamos conversar hoje, tá? Então você vai entender que para você realmente ter uma equipe engajada, uma equipe comprometida, com um elevado índice de maturidade, que realmente entregam os resultados que precisam ser entregues, você líder, você precisa conhecer os estilos de liderança. Aí é responsabilidade tua, tá? Você precisa conhecer os estilos de liderança e você precisa transitar por esses estilos de liderança. Estilos de liderança que são diferentes, mas para cada situação você vai perceber que o estilo de liderança que você, muitas vezes você que é um líder, né, um líder chão de fábrica, um líder operacional, você precisa adotar posturas diferentes no seu posicionamento enquanto líder, para que você realmente possa obter o máximo de resultado dos seus liderados. Vamos lá, então? Eu já quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. E eu preparei esse conteúdo, como eu já disse, né? Preparei com muito carinho esse conteúdo. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Então, é isso aí, gente, ó. Então, está aqui essa tela. Nós vamos falar a respeito de estilos de liderança. E o estilo de liderança, se você, dentro disso que eu acabei de comentar aqui, você vai perceber que tem que o líder deve adotar um estilo situacional, né? Então, o estilo situacional é como eu acabei de falar. Você avalia cada situação, você avalia cada contexto que a empresa está passando, que a sua própria equipe está passando, e você vai adotar um estilo de liderança específico, né? Deixa eu só melhorar aqui o tamanho da tela. Vou deixar a tela aqui um pouquinho maior. Aí sim.
Vamos lá então, gente, ó. Tá aí, ó. Estilos de liderança. Então, por que é necessário conhecer os estilos de liderança? Porque existem realmente vários estilos de liderança e você precisa conhecer esses estilos de liderança para que você possa adotar o estilo que melhor se adeque ao contexto, à situação que você, líder, está vivenciando. Vamos lá. Existem vários estilos de liderança. Ó, então, que depende, como eu venho falando, ó, que depende dependendo do contexto, o líder deverá adotar vários estilos de liderança. Então, perceba aqui o seguinte, ó, que aquele discurso, aquela ideia, aquele pensamento que você tem de que você é um líder durão, que você é um líder rígido, que com você não tem negócio, as coisas têm que ser feitas, as coisas precisam ser feitas como você determina que elas sejam feitas, e com você não tem diálogo, com você não tem negociação, as regras que você estabelece, elas precisam ser cumpridas. Então, olha só, dependendo do contexto, o líder deverá adotar vários estilos de liderança. Então, você que é líder, você já tem que começar a expandir a sua mente, expandir o seu entendimento para que você possa compreender isso, para que você venha se desenvolver sempre no sentido de estar buscando novas técnicas, novas estratégias, novas ferramentas, para que você venha aplicar ao seu modelo de liderança, para que, obviamente, você venha obter o máximo de resultado, né? Vamos então, continuando, ó. O líder precisa compreender o cenário e como está o nível de maturidade da sua equipe. Então, tá aqui, gente, ó, você que é líder, você precisa ter a capacidade, você precisa ter a sensibilidade de compreender o cenário que a área onde você trabalha, como é que está, e você precisa compreender o nível de maturidade da sua equipe. Sua equipe é uma equipe madura, os profissionais que estão trabalhando, eles são profissionais que realmente têm competência, eles sabem executar as tarefas, os trabalhos que eles executam, mas além deles saberem executar aquilo que eles estão realizando, são profissionais que assumem responsabilidade, são profissionais que quando é dada uma atribuição, uma responsabilidade um pouco maior para eles, você percebe assim que eles têm realmente esse desejo de assumir mais responsabilidades, de assumir mais compromissos. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos refletir hoje, e o nível de maturidade vai depender exatamente disso, ó, da capacidade que esses profissionais têm, que os teus liderados têm de executar as tarefas, e do interesse que eles manifestam em assumir compromissos, em assumir responsabilidades. E quando essas duas coisas estão equilibradas, a capacidade que eles têm de realizar as tarefas e o desejo que eles manifestam de assumir compromissos, assumir responsabilidades, é isso que vai determinar o nível de maturidade da sua equipe. Vamos lá, então? Aí, quais são os estilos de liderança? Né? Então, poxa, Valdir, você está falando aí desde o começo a respeito de estilos de liderança. Que estilos são esses, né? Então, nós temos aí, ó, nós temos o estilo diretivo, que é aquele que determina, eu não vou comentar sobre eles agora, só vou apresentar. Então, nós temos o estilo diretivo, o orientativo, o apoiador e aquele que delega. Então, esses são os estilos de liderança. Porque antes de eu falar propriamente dito a respeito dos estilos de liderança, eu vou ter, obviamente, que falar a respeito da questão da maturidade da sua equipe, né? Então, como é que está? Porque esse vai ser o primeiro termômetro que você vai precisar medir a temperatura da sua equipe, do nível de maturidade da sua equipe, para que você venha decidir qual vai ser o estilo de liderança que você vai adotar. Então, assim, a maturidade da equipe no contexto do trabalho. E, claro, que essa maturidade você vai analisar no contexto ali do ambiente de trabalho, né, onde esses profissionais estão inseridos. Então, a maturidade é a capacidade, a disposição que o indivíduo possui de assumir responsabilidades e assumir o controle do seu próprio comportamento. Então, olha só, quando é assim, dentro de um conceito mais genérico, né, um conceito geral, então a maturidade
o que você classifica como sendo uma pessoa madura? Então, é aquele indivíduo que tem a capacidade e a disposição de assumir responsabilidades e assumir o controle do seu próprio comportamento. Então, um indivíduo assim que realmente assume as responsabilidades, ele tem uma predisposição para isso, de assumir responsabilidades, assumir os compromissos e assumir as consequências, né, ou assumir o controle do seu próprio comportamento. E o que é o comportamento? É o conjunto de ações, de reações e de respostas que um indivíduo dá em relação a tudo que acontece à sua volta. Então, o que é um comportamento do indivíduo? Então, a forma como ele reage, a forma como ele responde aos acontecimentos que vão acontecendo à sua volta, tudo que acontece à sua volta, então esse é o comportamento. Então, às vezes, diante de um determinado comportamento, um indivíduo reage de uma forma e o outro reage de outra forma. Então, essa diversidade de respostas diante das mesmas situações, diante dos mesmos fenômenos externos que são absorvidos por esses indivíduos através dos seus sentidos, então tudo isso vai caracterizar, vai configurar o comportamento desse indivíduo. São as respostas que ele dá diante de tudo aquilo que acontece no seu mundo externo. Então, está aí, ó, o controle do próprio comportamento. Então, a capacidade que o indivíduo tem de assumir o controle do seu próprio comportamento e também a sua predisposição em assumir responsabilidades, isso faz dele um indivíduo maduro ou não. Então, se ele não tem disposição para assumir responsabilidade e se ele também não assume o controle do seu próprio comportamento, é aquele típico de pessoas que quando alguma coisa acontece, que quando ele explode, que quando ele perde o controle, ele fala, é porque eu sou assim mesmo, porque esse é o meu temperamento, essa é a minha personalidade, e quem está à minha volta tem que se virar, tem que aguentar. Então, ele não faz nada para mudar, para assumir o controle do seu próprio comportamento, ele também não assume as responsabilidades, né, dos seus próprios comportamentos. Isso aconteceu porque eu sou assim, mano, eu sou assim, eu sou explosivo, eu chego e falo mesmo, né? Então, ele acha que isso ter um comportamento explosivo e ter um temperamento mais forte, ele acha que isso justifica tudo que acontece à sua volta, e ele não quer assumir o controle, né? Então, ele precisa realmente ter essa maturidade de desenvolver. Então, o indivíduo maduro é isso aí. A maturidade no contexto do trabalho se divide em dois aspectos distintos, que é a maturidade de trabalho propriamente dito, né, e a maturidade psicológica, né, que a gente poderia chamar aqui também de maturidade comportamental. Então, vamos lá. A maturidade de trabalho. A maturidade de trabalho diz respeito exatamente à capacidade que o indivíduo tem de fazer alguma coisa. Então, quando que esse indivíduo tem capacidade de trabalho? Quando você dá uma tarefa para ele, você líder, né? Você dá uma atribuição para ele e você verifica que ele realmente sabe fazer aquilo, que ele tem conhecimento para fazer e executar aquela tarefa. É o que é a experiência, né, que o profissional tem acumulado ao longo dos anos. Então, devido à experiência que aquele profissional tem ao longo dos anos, ao longo da sua jornada dentro da empresa, dentro daquele modelo de negócio, dentro daquela atividade, então isso deu a ele que nós conhecemos ali como expertise, né? Então esse profissional ele tem uma maturidade de trabalho na medida em que ele realmente apresenta, reúne capacidades e condições de realizar uma tarefa. Então isso está relacionado à sua experiência profissional ou à sua maturidade profissional, nem a maturidade psicológica. Vamos lá ver o que é. Então, isso está relacionado à disposição e à motivação que o indivíduo possui para fazer alguma coisa, diz respeito à autoconfiança, ao empenho, à realização pessoal, à inteligência emocional propriamente dita, porque esse aí é um tema, tem até um vídeo que eu falo que também é a respeito da inteligência emocional. Então, hoje, uma das exigências, né, muito fortes que as empresas estão tendo com relação às contratações é que realmente o indivíduo profissional tenha essa inteligência emocional, né? Por que isso? Gente, qual é a conclusão que as empresas estão chegando? As empresas estão chegando à seguinte conclusão:
que não faz muito sentido, não adianta muito você ter um profissional que tenha realmente um grande conhecimento, que tenha realmente expertise, que realmente saiba fazer algumas coisas, mas que não tem inteligência emocional, ou seja, que ele não tem controle sobre as suas emoções. Ele é uma pessoa destemperada, uma pessoa que explode, uma pessoa que gera muito problema, uma pessoa que gera muito conflito no ambiente de trabalho. Então, uma pessoa que não recebe feedback com facilidade. Então, essa questão assim, de relacionamento que está diretamente ligada à inteligência emocional tem realmente pesado para as empresas no que se refere à contratação. Então, isso tem que ficar muito bem claro na mente da pessoa, que a inteligência emocional, então essa maturidade, exatamente se refere a essa maturidade psicológica, e quando o indivíduo está realizando uma tarefa, está realizando um trabalho, então aqui no que se refere à maturidade psicológica, ele sabe quais são as suas motivações, ele está consciente das suas próprias motivações, e a partir da consciência das suas próprias motivações, ele busca cada vez realizar com mais esmero, busca realizar cada vez com mais perfeição, com mais carinho o trabalho que ele realiza, né? Então tá aqui, ó, desrespeito à autoconfiança, uma pessoa que manifesta autoconfiança, empenho e realização pessoal. Quando você líder, você tem realmente esse compromisso, essa responsabilidade de buscar identificar essas características nos profissionais que estão ali trabalhando na sua equipe, porque isso vai determinar o nível de maturidade da sua equipe. De maneira que, se você perceber que algum membro da sua equipe não atingiu ainda um nível de maturidade elevado, não atingiu um nível de maturidade profissional elevado, ou não tem um nível de maturidade psicológica, cabe a você, líder, criar condições, propiciar condições para que ele realmente venha se desenvolver. Então, o líder tem realmente esse compromisso e essa responsabilidade, né? Então, aqui, ó, os níveis de maturidade da equipe. Vamos lá, então, ver quais são esses níveis. Ó, então, os níveis de maturidade são 4 níveis, tá, gente? Nível de maturidade 1, nível de maturidade 2, nível de maturidade 3 e nível de maturidade 4. Esses níveis de maturidade, tá, gente? Eles são definidos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na minha biblioteca. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, esse livro aqui, ó. Psicologia para administradores, né? A Psicologia para Administradores de Empresas, de Paul Hersey e Blanchard. Então, Hersey e Blanchard são 2 pesquisadores. Esses nomes aqui já são clássicos, tá, gente, na área de estudo de níveis de liderança ou de estilos de liderança. Então, eles foram os teóricos que, né, depois de ampla pesquisa, eles chegaram nesses níveis de maturidade. Então, isso que eu estou apresentando aqui não é algo assim que eu alucinei, não é algo que eu dormi, tive um sonho, estou apresentando aqui. Estou apresentando aqui um conteúdo que realmente já é amplamente disseminado dentro desses conceitos, né, de liderança, de estilos de liderança. Obviamente que o meu foco aqui está... Eu gosto sempre de esclarecer isso, que o meu foco aqui não é trazer, gente, meu objetivo aqui não é trazer um conteúdo de cunho acadêmico, que vem trazendo assim, uma linguagem carregada de academicismo. Meu objetivo não é esse, né? É trazer aqui esse conteúdo de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais objetiva, de uma forma muito mais clara, para você que é um líder, chão de fábrica, você que é um líder que está trabalhando ali com o pessoal de produção, o pessoal de operacional, que muitas vezes não tem uma formação superior, não tem às vezes nem uma formação técnica. Aí você pode pensar, mas você fala isso com demérito? Não, gente, você que é um líder, que conduz uma equipe, que lidera, né, o pessoal, e você às vezes não tem uma formação superior, não tem uma formação técnica, isso é um mérito seu. Se você conquistou essa posição, agora, obviamente que sendo você um líder, você precisa realmente buscar se conscientizar de que é necessário que você venha estar constantemente buscando
conhecimentos, buscando conceitos, buscando técnicas, estratégias, ferramentas que possam cada vez mais potencializar o seu modelo de liderança, tá? Então, quando fala aqui dos níveis de maturidade da equipe, então nós temos ali o primeiro nível, maturidade M1. O que é maturidade M1? Deixa eu ver se a minha imagem não ficou por cima, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Então, pessoas de maturidade nível 1. Então, olha só, são pessoas que demonstram baixa capacidade de realizar tarefas e falta vontade para assumir responsabilidade, ou seja, baixa capacidade e baixa motivação. Isso aqui acontece em que circunstâncias, gente? Ó, geralmente, quando se contrata, né, um profissional novo, então tem lá um profissional, ele foi recentemente contratado para trabalhar, ou um grupo, né, de profissionais que são recém-contratados para exercerem determinadas atividades. Então, o que o líder já percebe de cara? Que às vezes eles não têm a capacidade para realizar as operações, capacidade para realizar as tarefas, e se eles não têm capacidade para realizar as tarefas, não têm capacidade e não têm motivação para assumir compromissos, eles estão no nível de maturidade nível 1. Então, nesse nível de maturidade 1, o líder vai precisar adotar um estilo de liderança que faça com que mesmo essas pessoas, esses indivíduos, nesse nível de maturidade, possam gerar resultado. Eles possam ser produtivos, eles possam entregar aquilo que eles realmente precisam entregar. Não são pessoas ao nível 1 de maturidade, então o M quer dizer maturidade, então maturidade nível 1, são aquelas pessoas que demonstram baixa capacidade de realizar tarefas e falta vontade para assumir responsabilidades. Bora. Por que eles vão ter pouca vontade de assumir responsabilidade? Porque eles estão ingressando na empresa, então eles não sabem muito como que as coisas funcionam, né? Como que são os planos de carreira da empresa, quais são, né, as oportunidades que a empresa oferece. Então eles entram ali no primeiro momento para aprender a realizar os processos, né? Ou às vezes mesmo um profissional, né, que já trabalhava, que já tem até alguma certa experiência, que sabe realizar, ele tem assim alguma capacidade, mas mesmo se ele entra para fazer uma operação nova em relação, ou diferente, em relação a uma empresa que ele já havia trabalhado anteriormente, então todo aquele processo ali vai ser novo. Então, às vezes, ele não sabe operar uma máquina, não sabe parametrizar, não sabe programar uma máquina, não sabe, né, regular a máquina de tal forma que ela venha, né, iniciar, não sabe fazer o processo de start, né, da máquina, fazendo ali a programação, enfim. Então, ele está nesse primeiro nível de maturidade e ele tem baixa vontade, ele não tem vontade para assumir responsabilidades porque ele está iniciando, ele está começando. Então, o líder deve precisar adotar um estilo de liderança específico. Então, ele tem baixa capacidade. Isso aqui, gente, ó, em hipótese alguma, a gente quer falar assim que a pessoa é incompetente ou a pessoa, né, é um inútil. Isso aqui não quer dizer isso aí, gente. É normal, né? A empresa contrata uma pessoa, ela é nova no ambiente, então às vezes ela não tem realmente o conhecimento. E tem muitas empresas que contratam pessoas que, né, estão ingressando no mercado de trabalho e que não tem experiência nenhuma, que ele não sabe absolutamente nada, né? Então é necessário que realmente o líder tenha esse entendimento, essa compreensão e que ele adote e venha adotar aí um estilo que contemple, que venha atender essa necessidade, tá bom? Então esse aqui é o primeiro nível, ó, nível número 1. E agora o nível 2 de maturidade. Olha só como que o processo é gradativo, é gradual, tá? Então ele vai pegando aqui uma linha ascendente, né? Então pessoas ainda com insuficiente capacidade para realização de tarefas, ou seja, eles estão ali trabalhando na empresa, já estão 1 mês, 2 meses, eles ainda não têm aquela destreza, né, para realizar as tarefas, para operar as máquinas, operar os equipamentos e fazer com que aqueles processos venham a rodar, mas eles já possuem em algumas vezes, em algumas ocasiões, eles demonstram vontade para assumir responsabilidades. Então, é aí que o líder vai se destacar,
porque o líder começa a perceber isso. Então, ele já está no nível de maturidade no nível 2 aqui. Então, eles ainda têm baixa capacidade, mas eles já estão com uma motivação mais elevada. Eles já estão começando a entender quais são as oportunidades que eles podem ter ali na empresa. Eles já começam a perceber que os valores, né, a missão, a visão e os valores da empresa estão alinhados com a sua própria visão de mundo, com os seus ideais de vida, com os seus propósitos de vida. Ele começa a enxergar ali na empresa, naquele modelo de negócio, naquele trabalho, ele começa a enxergar ali uma grande oportunidade, né? Então, é onde ele se motiva, mas ainda ele não tem uma capacidade muito elevada de fazer as operações, de programar as máquinas, os equipamentos, enfim. Então, ele está no nível de maturidade no nível 2. Então, ele ainda tem baixa capacidade, mas ele já começa a manifestar uma alta motivação. E o próximo nível? Então, o próximo nível de maturidade, nível 3. São pessoas que demonstram bastante capacidade na realização. Então, olha só, esses profissionais que eles têm capacidade, vê que eles já vão desenvolvendo a capacidade de realizar as operações, mas nem sempre eles estão respondendo favoravelmente às solicitações do líder. Ou seja, parece que eles não sentem assim confiança, e eles ainda não estão assim com um senso de compromisso sério e verdadeiro ainda com a empresa, no sentido de assumirem responsabilidades. Parece que eles estão assim eles vão fazendo ali o que tem que ser feito, eles já sabem realizar, mas ainda eles não têm assim um senso ou uma disposição para assumir favoravelmente as responsabilidades. Então, alta capacidade e baixa motivação. Então, vê que o nível anterior estava ao contrário, eles tinham baixa capacidade, mas uma alta motivação. E aqui já está ao contrário, porque eles têm uma alta capacidade, baixa motivação. Isso aqui geralmente acontece, pessoas entram nesse nível, aí sim, dentro daquela situação que eu comentei anteriormente, que é às vezes contrata um profissional que ele trabalhava lá, ele operava já uma máquina de CNC, por exemplo, ele era um operador de CNC, então ele sabe fazer aquilo, mas como ele está ingressando na empresa, ele foi recentemente contratado na empresa, então ele não sabe ainda quais são, né, todas as missões, as visões da empresa, ou a missão, a visão e os valores da empresa. Ele não tem conhecimento disso, ele não tem assim ao certo assim uma projeção em termos de desenvolvimento ali naquela empresa. Então ele fica meio receoso de assumir responsabilidade, de assumir compromissos, né? Mas ele já é um profissional que tem conhecimento. Então ele operava uma extrusora, ele operava, sei lá, um robô, operava uma máquina qualquer, então ele sabe. E quando ele vai para uma outra empresa, ele vai para operar uma máquina muito parecida, muito semelhante à máquina que ele operava na outra empresa. Então ele já vem com esse conhecimento. Então o que tem aqui? Ele tem capacidade, tem uma alta capacidade, mas ele tem uma baixa motivação, porque ele ainda não entendeu, né, quais são todas as possibilidades, quais são todas as chances que ele vai ter dentro daquela empresa, né? Como que ele vai poder se desenvolver naquela empresa. E aqui o próximo nível é o nível de maturidade 4. Então, no nível de maturidade 4, são pessoas com elevado nível de capacidade de realização e competência para realizar as tarefas, para fazer o que precisa ser feito, para operar as máquinas, operar os equipamentos, parametrizar, chegar e fazer a coisa realmente acontecer. Então, estou falando assim, às vezes mais de questão de chão de fábrica, mas isso aqui serve para qualquer tipo de processo, né? As equipes, elas vão apresentar esses níveis de maturidade em qualquer segmento, seja num escritório de contabilidade, um escritório, um setor fiscal, uma área de planejamento estratégico, uma área de gestão de qualidade, sei lá, um escritório de advocacia, não interessa. Esses níveis de maturidade, eles vão estar sempre presentes, né? Então, de acordo com o nível de maturidade da equipe, o líder deverá adotar uma postura que venha se adequar àquele nível de maturidade, e não só que venha se adequar, mas que venha fazer com que os profissionais que estão naquele determinado nível, eles possam ascender, crescer e se desenvolver para o próximo nível.
Então, esse é o papel do líder. Não para que eles venham se manter naquele estado, naquele nível, mas para que os liderados possam sempre se desenvolverem na empresa dentro de uma curva ascendente, né? Numa curva exatamente de crescimento. Então, aqui, eles têm elevada competência, nível 4, elevada competência, capacidade de realização de tarefa, e também eles têm elevada disposição para assumir compromissos e assumir responsabilidades. Então, tem alta capacidade e elevada motivação também. Então, esses são os 4 níveis, né? Os 4 níveis de maturidade. Lembrando, tá, gente? Ó, eu faço referência aqui, ó, Psicologia para Administradores de Empresas de Hersey e Blanchard, que são pesquisadores estudiosos aí consagrados já dentro do cenário de estudo de liderança. E além, obviamente, né, de a gente perceber isso, como que eu percebo todo esse cenário aqui dentro das empresas? Porque eu realizo os treinamentos nas empresas, realizo processos de coaching, realizo mentorias. Então, dentro dessa vivência, você vai percebendo, quando você fornece esse conhecimento para o líder que está fazendo ali uma mentoria, para um líder que está assumindo uma equipe, quando você fornece esse conhecimento, quando você fornece essa ferramenta para ele, você já vai vendo assim que ele começa observar cada liderado, em que nível que aquele liderado está, e você vai vendo que se ele verdadeiramente é um líder que tem um desejo de buscar os melhores resultados com a sua equipe e tem verdadeiramente um desejo de desenvolver cada membro da sua equipe e a sua equipe como um todo, consequentemente, ele realmente vai fazer utilização dessas ferramentas, além, obviamente, de outras ferramentas que eu utilizo, que eu aplico, né? Mas conhecer os estilos de liderança, gente, é algo realmente fundamental. Então, aqui nós temos, gente, ó, quando você olha aqui para essa figura aqui, ó, deixa eu ver até que se eu consigo anotar aqui, eu consigo. Quando a gente olha, portanto, para essa figura, o que você vai perceber aqui, ó? Então, lá nós percebemos, pelo menos não, 4 estilos ou 4 níveis de maturidade. E é onde você vai ter é onde a gente vai ter nesse quadrante aqui, ó. Você observar aqui, você consegue observar aqui o mouse. Então, aqui, ó, o M1, que é esse nível, que é esse primeiro nível aqui, ó, de maturidade, o que a gente viu lá no M1? Nesse nível aqui, os profissionais ou o liderado que está nesse nível, ele não tem capacidade e tem pouca motivação ou pouca disposição para assumir compromissos, para assumir responsabilidades. Então, o líder, nesse caso aqui, como que o líder vai ter que se comportar? Daí aqui, ó, esse E, então pensa aqui no seguinte, ó, que o M é o nível de maturidade do liderado ou o nível de maturidade da equipe. E o E aqui, ó, é o estilo que esse líder vai precisar utilizar, como que o líder vai precisar se comportar, quais são as estratégias que ele vai. Então, ele vai ter que adotar aqui o estilo 1 aqui, ó. Então, o líder vai adotar o estilo 1. Como que é o estilo 1? Tem muito foco na tarefa e pouco foco no relacionamento. Olha só que legal que é isso aqui, gente, ó. Então, pensa no seguinte, o profissional foi contratado, então ele está ali trabalhando, está ali na empresa, mas ele tem pouca capacidade, ele não sabe realizar ainda as operações, programar as máquinas, fazer o processo rodar. Então, esse líder precisa ser um líder mais diretivo, ou seja, precisa ser um líder que encoste nesse profissional e fala assim, ó, o processo aqui é assim, ó, você faz assim, faça assim e faça assim. Faça exatamente como eu estou mandando você fazer. O líder já vai ter que ter essa postura. No estilo 1, ele vai ter que ter essa postura. Então, ele vai ter muito foco na tarefa, o líder, né? E pouco foco no relacionamento. Por quê? Aquele profissional ele está recém ingressando na empresa, então eles não têm assim muito contato ainda, não tem muita intimidade, é claro, né, gente? Vamos pensar aqui o seguinte, né?
o líder precisa, mesmo nesse estágio aqui, ele precisa ter assim, um mínimo de cordialidade, né? Um mínimo de gentileza, né? Chegar e perguntar o nome, né, da pessoa, do profissional, né? E começar a estabelecer uma relação com ele, mas assim, o foco do líder nesse momento aqui não é desenvolver um relacionamento, não é aprofundar o relacionamento, e sim fazer com que aquele profissional que está começando faça as coisas exatamente como ele está dizendo que precisam ser feitas. Então, ele vai ter aqui um estilo mais diretivo. Ele vai chegar e vai determinar, ó, eu preciso que seja feito assim, ó, eu quero que você faça assim, quero que você faça assim, tal como eu estou dizendo para você fazer. Então, essa vai ser a postura do líder. Por que o líder vai precisar dessa postura? Porque, como já disse aqui, né? Porque o foco dele nesse momento aqui está na tarefa. Então, ele tem, ó, é muito foco na tarefa e o pouco foco no relacionamento. Aqui, ó. Esse vai ser o estilo diretivo. Então, você vê aqui, ó, que é maturo, né? Então, aqui, quando você olha aqui, ó, comportamento, aqui embaixo, aqui, ó, tá passando a seta aqui, ó, então, comportamento com foco na tarefa, onde está aparecendo aqui. Eu quero ver se consigo fazer o marcador aparecer aqui. Aqui, ó, anotar. Vamos ver se eu consigo. Aqui, eu vou usar essa. Aqui, ó. Agora ficou aqui em vermelhinho aqui, ó. Eu vou passando aqui, ó, esse cursor aqui, você já vai ver. Então, olha só. O nível de maturidade 1, então, são profissionais, são aqueles liderados que ainda têm pouca capacidade e eles também têm baixa disposição para assumir compromisso. Então, aqui, ó, maturidade nível 1, ó, aqui, ó, imaturo. Então, quando está aqui, ó, dizendo aqui, ó, que é muito aqui, ó, comportamento com foco na tarefa. Então, quanto mais à direita desse quadrante aqui, ó, quanto mais à direita dessa matriz, então vai ser muito o quê? Muito foco na tarefa, ó, comportamento com foco na tarefa. Quanto mais à esquerda, menos foco na tarefa. Então, você vai observando aqui, ó. A essa outra que está na vertical aqui, ó, muito pouco, ó, comportamento com foco no relacionamento. Então, você vê assim, ó, que nesse quadrante aqui, ó, é muito foco na questão de tarefa, e você vai perceber que é pouco aqui, ó, na questão de relacionamento, porque o profissional está, ou o liderado, né, está aqui no nível de maturidade 1, então é o estilo 1. Ele vai focar mais nas diretrizes, na orientação, em dizer de maneira mais determinante, né, o que o profissional tem que fazer, e pouco foco no relacionamento. Já no quadrante 2 aqui, gente, ó, então quando você tem aqui o quadrante, deixa eu apagar isso aqui. Então, quando você tem aqui o quadrante número 2 aqui, ó, acho que saiu ali, deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar a pegar isso. Então, quando você tem aqui no quadrante 2, então qual que é já a característica aqui nesse quadrante aqui, ó, no quadrante 2? É um estilo 2. Aqui é o estilo do líder. Você vai ver aqui, ó, estilo 2 para maturidade nível 2. Então, aqui, o que vai ter aqui? Ó? Muito foco na tarefa. Você vai poder perceber aqui, ó. O líder vai precisar ter bastante foco aqui, ó, na tarefa e bastante foco também no relacionamento. Então, pode ver, ó, se você for observar aqui nessa linha vertical aqui, ó, aqui é muito. Ó. Então, o que tem aqui? Ó? Tem muito o quê? Muito foco na tarefa. E como ele está nessa região aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, da direita ainda, então tem muito o que aqui também? Tem muito foco na tarefa. O líder precisa estar atento a isso, tá, gente? O líder precisa estar atento a isso, porque percebendo os níveis de maturidade, seja de cada membro da equipe, ou seja, da equipe como um todo, o líder vai adotar um estilo. Então, aqui está aqui, ó, estilo 1, estilo 2. Então, nesse estilo aqui, o líder vai ser um cara mais orientativo, aonde ele vai buscar desenvolver agora, né, a questão de relacionamento. Ele vai começar a buscar agora relacionamento, exatamente para poder gerar mais capacidade, gerar mais
competência no que se refere à realização. Por quê? Porque nesse nível aqui, os profissionais que estão nesse nível aqui, o nível de maturidade 2, lembra como a gente viu lá antes? Eles já começam a manifestar um interesse em assumir compromissos, mas eles ainda têm baixa competência, eles têm baixa capacidade de realização. Então, o líder aqui vai focar agora muito na tarefa e vai focar muito agora no relacionamento. Por que ele vai focar no relacionamento? Porque eles estão manifestando interesse em assumir compromissos. Então, o líder precisa agora orientar esses profissionais no sentido deles realmente desenvolverem isso, né? Desenvolverem não só agora o desejo por assumir compromissos que eles já estão se manifestando, mas também, ainda mais agora, a questão da capacidade de realização de tarefas. Na sequência, vamos ter aqui, ó, nível 3, ó, maturidade 3, aqui agora, né? Estilo de liderança, estilo 3. Que estilo que é esse? É o estilo apoiador. Então, o que tem aqui, ó? É pouco foco na tarefa e muito foco agora no relacionamento. Por que é pouco foco na tarefa? Porque esses profissionais aqui, eles já são o inverso do nível 2 de maturidade. Porque esses aqui, eles já manifestam bastante competência, bastante capacidade de realização de tarefas, mas eles manifestam baixa disposição para assumirem compromissos, para assumirem responsabilidades. É aquela coisa, gente, assim, ó, de você, quando você começa a perceber ali as pessoas que estão sob a tua liderança, que você lidera, você vai fazendo alguns testes, ó. Então você dá ele tem ali a atribuição dele, a tarefa que ele realiza ali na máquina, a operação da máquina, e você vai dando pequenas atribuições, pequenas responsabilidades, e você vai vendo assim o quanto ele se dispõe a assumir aquelas responsabilidades. São pequenas responsabilidades, até você perceber assim que ele realmente é um cara que tem verdadeiramente disposição para assumir o compromisso. Então você vai fazendo pequenos testes. Só que nisso, às vezes tem um que você dá uma pequena responsabilidade dele, ele vai dizer, não, eu vou ficar aqui, né, mais cuidando da máquina aqui, não vou fazer isso, acho que eu não dou conta, acho que eu não sou capaz. Então, você, líder, obviamente vai precisar desenvolver isso. Mas nesse nível aqui de maturidade, o nível 3, onde eles já têm alta capacidade de realização de tarefas, mas tem pouca disposição para assumir o compromisso, o foco do líder vai ter que ser mais agora no relacionamento. Então, é onde você vai ver aqui, ó, muito o quê? Foco no relacionamento. Então, um comportamento focado no relacionamento e pouco na tarefa. Por que pouco na tarefa? Porque você percebe, enquanto líder, que ele já sabe fazer. Mas agora você quer fazer com que esse liderado assuma mais compromissos e assuma mais responsabilidades. Porque o interesse do líder, gente, em última análise, né, e o papel do líder é fazer com que a sua equipe venha amadurecer de maneira mais ou menos homogênea, né? De maneira mais bem distribuída. Por quê? Porque se um líder, vamos pensar assim, se um líder tiver a todo momento somente uma equipe de maturidade, com nível de maturidade, né, maturidade 1, isso aqui vai ser muito desgastante, né, para o líder, porque ele vai ter pouco relacionamento, e isso aqui, gente, acaba... o líder precisa entender que isso aqui vai ser um estágio, um momento, né, através do qual ele vai passar, e esse líder vai ter que gerar, né, engajamento, comprometimento e capacitar esses liderados de modo que eles passem para o próximo nível, e não que eles venham, de maneira que eles venham se manter num nível. Porque nesse nível aqui, gente, o que a gente percebe que tem muito? Tem muita questão da rotatividade, né? Não para profissional. Então, o líder vai ter que estar todo momento ensinando, isso vai gerar um desgaste, né? Não só para o líder, mas como também para a equipe, né? Então, aqui vai ser um líder mais apoiador, um líder que vai chegar no profissional, vai conversar com ele, vai dizer, e aí, vamos lá, gente, pô, eu sei que você consegue, então vai dar aquele apoio para ele, né? O profissional já sabe realizar, mas o líder quer dar mais atribuições, quer dar um pouco mais de responsabilidade para ele, e ele fica, às vezes, se retraindo,
às vezes fica recusando, e o líder fala, não, vai lá, rapaz, eu sei que tu consegue, eu sei que tu é capaz, pô, você tem condições de fazer, e dá realmente aquela palavra de ânimo, aquela palavra de motivação, de apoio, para que esse profissional venha assumir mais compromissos. E o cenário ideal aqui, né, o sonho de todo líder, é esse nível de maturidade aqui, ó, é o nível de maturidade 4, onde os profissionais têm capacidade, os profissionais têm competência para realizar as tarefas, para realizar os trabalhos, e também têm disposição para assumirem compromissos. Nesse nível aqui, ó, o que o líder faz? O líder delega, ele simplesmente vai delegar. Ele tem o líder aqui, ó, tem pouco foco tem pouco foco nas tarefas e tem pouco foco no relacionamento também. Por quê? Porque não precisa, porque ele já percebe, ele conseguiu fazer. Isso aqui é um mérito do líder, tá? Então, o líder conseguiu fazer com que a sua equipe atingisse um nível de maturidade tão elevado que agora ele faz o quê? Ele simplesmente delega. Então, nesse nível aqui, ó, o líder, obviamente, ele vai acompanhar, né? Vai estar monitorando as tarefas que são realizadas, tudo que é realizado, mas ele vai ter um papel muito mais assim, de repente, se ele identificar algum problema, ele chamar a equipe e falar assim, ó, gente, foi detectado esse problema aqui, ó, qual é a ação? Então, estou passando a bola aí para vocês, ó, qual é a ação que vocês sugerem, como que vocês sugerem que esse problema seja solucionado, que esse problema seja resolvido. Então, para fazer com que a equipe, né, que tenha uma equipe com, né, acima de 70% nesse nível aqui, ó, gente, é realmente um trabalho excelente que um líder pode fazer. Mas o líder só vai conseguir fazer isso realmente transitando, né? Por isso que fala aqui, ó, liderança situacional. Para cada situação, você, líder, adotando uma postura que possa fazer com que o máximo de resultado venha a ser extraído de cada membro da equipe e de cada pessoa ali da equipe de um modo geral, né? Então, deixa eu fechar aqui para poder ir para o próximo. Acho que se não fechar aqui, ele não vai pular. Quero ir para o próximo slide, né? Então, gente, é isso aí. É essa capacidade, essa condição que o líder vai ter, exatamente para poder fazer com que a sua equipe venha se desenvolver de maneira homogênea, de maneira gradativa e progressiva. Então, isso aqui vai ser um papel realmente extraordinário que um líder pode realizar. Então, os líderes que estão aqui, ó, os líderes de maturidade nível 1, o estilo de líder 1 é exatamente aquele líder que vai buscar, né, que vai dar mais aquelas orientações ali para os profissionais, exatamente para que eles possam aprender, se desenvolver e fazer o que precisa ser feito, né? Então, não adianta, às vezes, o líder... Gente, travou aqui, eu só vou interromper aqui o compartilhamento e depois eu já vou voltar nessa tela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se eu consigo aqui. Se eu consigo compartilhar aqui. Para poder fazer com que a tela venha aqui, ó. Pronto. Aí sim, gente, ó, por que a questão da liderança situacional é tão importante? Líder situacional. Porque dependendo, né, de cada cenário, então o líder vai lá e vê um cenário onde as pessoas estão assim, focadas, os liderados estão focados muito na questão do problema, estão focados no problema e eles estão desesperados, eles estão fazendo uma coleta de dados e vendo que a máquina está dando muito refúgio, está dando muita reprovação, a peça chega no cliente, não é aprovada. Então, o líder, muitas vezes, ele vai ter aquela atitude, aquela postura mais visionária, né? De falar assim, não, gente, olha só, vamos adotar as ações necessárias aqui, mas o nosso objetivo é esse aqui. Então, ele começa a mostrar para os seus liderados a visão, né? O que realmente ele está enxergando, e ele, através de uma linguagem, de uma comunicação persuasiva, de uma comunicação eficiente, ele consegue fazer realmente com que os seus liderados cumprem aquela ideia e eles enxerguem também aquilo que ele está enxergando. Então, são situações bem
bem interessantes aí para a gente poder analisar, né? Claro que buscando agora uma outra abordagem, né? Onde tem ali o líder visionário, o líder treinador, o líder coach, né? O líder modelador, o líder afetivo, o líder democrático, o líder coercitivo, que é uma outra abordagem, mas que todo o líder precisa conhecer cada um desses estilos exatamente para que ele, após fazer uma leitura, uma avaliação do nível de maturidade da sua equipe, ele possa efetivamente adotar uma postura para que ele possa obter o máximo de resultado, né? Deixa eu olhar aqui que horas que nós temos aqui já. Então, gente, ó, o estilo de liderança 1, que é aquele que a gente viu conforme o gráfico lá, né? Então, o diretivo, é o estilo diretivo. Então, aplique-se ao nível de maturidade 1. Então, estilo de liderança 1, aplica-se ao nível de maturidade 1. Então, é mais eficaz com pessoas que ainda não possuem capacidade nem disposição para assumir responsabilidades. Não são competentes e nem seguras de si. Então, é comum você observar esse comportamento, né? Então, ó, o liderado está ali, ele foi recém-contratado, está ali trabalhando, foi contratado para trabalhar, obviamente, mas ele está ali, mas ele está inseguro a respeito de si ainda, então ele não sabe realizar as tarefas ainda, ele não tem essa capacidade, e ele não tem disposição para assumir compromisso. Então, o estilo 1 vai ser aquele mais diretivo, onde ele vai chegar e vai realmente dizer o que tem que fazer, focado na tarefa e não no relacionamento. O estilo diretivo, ele dá uma orientação, uma supervisão clara, específica e objetiva. Então, muito foco na tarefa e pouco no relacionamento. Aqui, ó. E agora que o estilo 2, né, que é o estilo orientativo, então para a maturidade entre baixa e moderada, que ele já começa aqui, como a gente falou, né, manifestar interesse em assumir compromissos, porém ainda uma baixa capacidade produtiva, né, uma baixa capacidade operacional. Então as pessoas não têm capacidade, porém sentem disposição para assumirem responsabilidade. Então aqui vai ser o estilo mais orientativo, né? O líder aqui agora já começa a trabalhar não só a questão de continuar desenvolvendo as capacidades e as habilidades do liderado, mas começa também aqui a desenvolver relacionamento, né? Numa aproximação, conhecer melhor o profissional e estabelecer aqui uma relação mais afetiva, né? Pode-se dizer assim. Aí o terceiro nível é o apoiador. Por quê? Porque esses liderados aqui, eles têm capacidade de realização, só que eles não querem assumir compromisso. Aí o líder vai ter que chegar e falar assim, não, vamos lá, você é capaz. Então, um líder mais motivador, né? Aquele mais inspirador, que vai realmente fazer com que os liderados eles se despertem, eles comecem a perceber a relação que existe entre os seus objetivos pessoais e tudo que a empresa pode proporcionar aqueles profissionais. Então, é um alinhamento aí de propósitos e de objetivos que, quando o profissional compreende isso e ele percebe que aquilo faz sentido para ele, então o seu nível de motivação se eleva e muito, né? Então, as pessoas desse nível têm capacidade, mas não têm disposição para assumirem responsabilidades e não estão dispostos a fazer o que o líder quer muitas vezes, né? Então, aí, às vezes, começa a gerar aí uns pequenos conflitos onde aquilo que eu falei no começo, né? A inteligência emocional vai ser um requisito importantíssimo nesse sentido, tá? Então, a sua falta de disposição é falta de confiança em si mesmo ou insegurança. E aqui não há necessidade de uma abordagem tão diretiva, e sim mais participativa, da o líder estar mais junto, no sentido de desenvolver realmente um afeto, né? Desenvolver um relacionamento. Então, pouco foco na tarefa e muito foco no relacionamento, onde o líder, né, mantendo, obviamente, uma postura ética, né, uma postura saudável, vai buscar agora empatizar mais com esses liderados, né, se relacionar mais com eles para trazer esses liderados e fazer com que eles assumam mais compromissos e mais responsabilidades. E aqui o nível 4, o estilo 4 de liderança,
Então, maturidade alta, que é o nível de maturidade 4, das pessoas desse nível têm capacidade e disposição para assumirem responsabilidades, e nesse caso se aplica um estilo mais discreto. Então, o líder não vai estar tão presente, né? Não vai estar ali a todo momento observando e supervisionando. Então, ele vai estar um pouco mais distante, ele vai ter uma postura mais discreta, que delega as tarefas, né? Então ele chega para os membros da equipe e fala assim, ó, precisa ser feito isso, eu quero que você faça isso, tal, mas ele não vai ficar ali dizendo como que cada um vai ter que fazer cada coisa, porque eles já sabem fazer isso, né? E eles têm o compromisso, eles têm já a responsabilidade, né, o senso de responsabilidade de assumir os compromissos, né, de assumir atribuições. Então, que delega sem a necessidade de muito apoio, sem a necessidade de estar muito presente, né? Embora nesse nível seja o líder que identifica a maioria dos problemas, são os liderados maduros que definem ações que serão tomadas para solucioná-los. Aí, ó. Então, pouco foco na tarefa e pouco foco no relacionamento. Não precisa, mas o líder ainda assim vai estar ali observando, e mesmo quando ele identificar algum problema, né, dentro do processo, ele vai chamar os seus liderados, vai dizer assim, ó, como vocês acham que a gente pode resolver isso, né? Então ele vai delegar, vai transferir muito mais, né, essa responsabilidade para os seus próprios liderados, né? Então tá aí, gente, ó. Então a liderança situacional, então o que nós podemos entender de toda essa abordagem, de toda essa apresentação, esse conteúdo que foi apresentado aqui? Que a liderança situacional se caracteriza exatamente por perceber o nível de maturidade da equipe e agir de forma que possa gerar amadurecimento gradual. O líder precisa se atentar para isso, né? Que ele é o responsável por fazer o mapeamento, fazer a leitura. Então, isso aqui, gente, ó, precisa ser entendido da seguinte forma: que o líder tanto vai observar o comportamento de cada indivíduo da equipe, mas também da equipe como um todo. Então, se tem ali um indivíduo na equipe que ainda não tem um nível de maturidade muito elevado, ele vai adotar uma postura de liderança, muitas vezes especificamente com aquele liderado. E à medida que ele for se desenvolvendo, ele vai adotando outras posturas, né? Então, é comum, às vezes, você perceber assim, alguém relatar e comentar, poxa, eu entrei nessa empresa e no começo o meu líder parecia assim que era um cara frio, um cara duro, um cara meio antipático. Ele chegava aqui, me cumprimentava, tudo, mas ele só chegava e falava assim, hoje tu vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E depois, poxa, depois ele foi se aproximando mais, perguntando mais, conversando mais. Então isso é quase que algo que vai acontecendo meio que naturalmente. Então, os líderes vão transitando, né? Então, ele vai desenvolvendo quase que naturalmente. Só que tem líder, gente, tem líder que não entende isso, né? Que é exatamente isso que caracteriza, que configura, né, uma liderança situacional. Então, tem líder que acha que ele tem que ser rígido, ele acha que ele tem que ser durão. Então, se o profissional tem ali pouca experiência, é recém-contratado, ele é duro, ele é mais ríspido, chega lá, não cumprimenta, não respondia nada, mas às vezes tem aquele profissional que tem mais tempo de casa, que realmente já sabe fazer, e muitas vezes esse profissional que sabe fazer, que já aprendeu a fazer, de tanto repetir, às vezes ele não quer assumir mais compromisso e responsabilidade, porque exatamente o líder não desenvolve isso do profissional, do liderado. Por quê? Porque o líder acha que ele tem que ter uma postura única, que ele tem que liderar somente de um jeito. E isso não corresponde à questão aqui de liderança situacional. Então, um líder, muitas vezes, no mesmo momento, num único momento, ele está perpassando ali pelos quatro estilos de liderança, né? Seja no sentido de ser mais diretivo, mais orientativo, apoiador e delegador, né? Aquele que delega. Então, muitas vezes, numa mesma situação, ele está passando por esses quatro níveis aí. E assim, gente, eu finalizo a apresentação de hoje. Deixa eu trazer agora a tela aqui para mim, para agradecer. Então, você que veio até aqui comigo, que você participou dessa aula, que você está aí recebendo esse conteúdo, quero manifestar aqui a minha gratidão a você por estar absorvendo esse conteúdo. E volto a repetir, gente, ó, deixa o seu like,
Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, compartilhe com todos os seus contatos, tá, gente? Eu vou estar sempre por aqui no YouTube, aqui no meu canal, distribuindo, entregando e oferecendo conteúdos aí a vocês, conteúdos sempre voltados a comportamento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de lideranças, né? Desenvolvimento, expansão de consciência, para que você possa, principalmente você que é líder, né? Ser um líder muito mais eficiente, um líder muito mais eficaz, que gera engajamento, que gera comprometimento, que faça aí com que a sua equipe seja realmente uma equipe engajada, né? Uma equipe que entregue os resultados de produtividade, de qualidade, tudo aquilo de bom, né, que a sua equipe pode apresentar, você, líder, consiga extrair isso de maneira ética, de maneira consistente, né, numa relação ganha-ganha, tá bom? Gente, um grande abraço aí a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.